E na quinta-feira, o ministro da Justiça deve participar de uma audiência pública sobre os conflitos envolvendo índios e produtores rurais. José Eduardo Cardoso foi convocado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para explicar como devem ser feitas as demarcações no país e quais medidas devem ser tomadas para resolver o impasse. Nós vamos ao vivo até Porto Alegre falar com o nosso comentarista jurídico, doutor Ricardo Afonsim. Doutor Ricardo, os senadores querem aí explicações do ministro naquela questão aí da decisão do STF, né, que envolve Raposa Serra do Sol e que, de certa forma, acaba impactando em outros casos. Será que a gente pode esperar uma postura do governo diferente? Como é que o senhor está vendo essa discussão, hein? Boa noite. Boa noite, Alessandra. Eu acho que realmente o governo tem que adotar uma postura diferente do que vem fazendo até agora. Ele fica com falsas promessas aos índios, os índios ficam neste movimento cada vez reivindicando mais terras, e aqueles que estão tradicionalmente ocupando essas áreas estão sendo obrigados a sair mesmo tendo títulos, e vai terminar, não há como não gerar um grande conflito tudo isso que está acontecendo, e na realidade, no meu entendimento, isso vem contrariando o que diz a Constituição. O artigo 231 da Constituição Federal estabelece que as terras a serem demarcadas para os índios são aquelas tradicionalmente ocupadas por eles. E no parágrafo 1º também deste artigo, esclarece o que é tradicionalmente ocupadas, dizendo que são aquelas áreas que permanentemente são ocupadas pelos índios. Então, e na sua exploração, na preservação ambiental, permanente ocupadas num marco que é a Constituição de 1988. Então, aquelas áreas que estavam permanentemente ocupadas pelos índios em 1988 devem ser demarcadas. O que se viu é que a FUNAI vem estendendo essas áreas e por extensões absurdas e sobre áreas que os índios não vinham ocupando na forma que a Constituição estabelece. A semana passada, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal já suspendeu uma inscrição no registro de imóveis de uma área que havia sido demarcada, justamente nesse sentido, que ele entendeu que havia fumaça do bom direito, como se diz, numa ação que o governo do Mato Grosso promovia para justamente suspender essa inscrição dos índios Caiabi lá no Mato Grosso, porque estava se vendo que não eram permanentemente ocupadas pelos índios essas áreas. Então, tudo isso deve atender o que a Constituição diz, deve ter uma regulamentação clara para evitar esses conflitos. E o governo tem que parar de oferecer aquilo que não pode entregar, como vem fazendo aos índios em todo o Brasil, gerando só conflito. É com você, Alessandra. Tá certo, obrigado, senhor Ricardo.